A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês que nos acompanham aqui no canal Rádio Evangélica Galileia. É um prazer, uma satisfação e muita alegria estarmos aqui mais uma vez, meditando na Santa Palavra do Senhor. Meus amados irmãos, estamos na Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2023, da revista A Igreja de Cristo, o Império do Mal, como viver neste mundo, dominado pelo espírito da Babilônia. E hoje nós vamos falar da lição 4, quando a criatura vale mais que o Criador. E o nosso comentarista é o pastor Douglas Batista. Nosso texto-áudio diz o seguinte: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1:25. A nossa verdade prática nos diz: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e pela vaidade humana. A nossa leitura bíblica em classe está registrada em Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 25, da Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus o entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nós queremos começar essa lição falando sobre o antropocentrismo. O que é antropocentrismo? E nós vamos falar muito nessa lição. O antropocentrismo é uma perspectiva filosófica que coloca o ser humano como centro da importância e do valor do universo. Essa visão enfatiza a supremacia do ser humano sobre todas as outras formas de vida e o considera como a medida de todas as coisas. O antropocentrismo tende a priorizar as necessidades e interesses humanos em detrimento dos demais seres vivos e do ambiente natural. Agora, no contexto da teologia sistemática, bíblica, tradicional, ortodoxa, a perspectiva antropocêntrica pode ser considerada problemática, especialmente quando se argumenta que a criatura, o ser humano, vale mais que o Criador, que é o Deus que o criou. A teologia tradicional ortodoxa enfatiza a transcendência de Deus e a sua soberania sobre toda a criação. Deus é considerado o Criador Supremo, enquanto os seres humanos são vistos como criaturas dependentes e subordinadas a Deus, ao Senhor Jeová, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa visão teológica, o valor e a importância dos seres humanos estão ligados à sua relação com Deus, ao propósito divino para a humanidade. Embora os seres humanos sejam considerados únicos e especiais por serem criados à imagem de Deus, isso não implica que eles valham mais do que o próprio Deus. Pelo contrário, a teologia ortodoxa sistemática enfatiza a necessidade de reconhecer a grandeza e a supremacia de Deus, bem como de viver em harmonia com a criação como um todo. Portanto, a afirmação de que a criatura, o ser humano, vale mais que o Criador, que é o próprio Deus, vai de encontro às crenças e ensinamentos da teologia sistemática bíblica, tradicional, ortodoxa, que nós já explicamos lá na lição 3. Essa perspectiva teológica enfatiza a importância de reconhecer a soberania de Deus sobre a criação e viver em humildade e respeito diante do Criador. O ser humano, ele existe para adorar a Deus, para servir a Deus. Muito bem, meus caros e queridos irmãos, eu sou o pastor Osmar Prates, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em São Paulo. Meu pastor presidente é o pastor José Wellington Bezerra da Costa, e o pastor José Wellington Júnior, e o meu pastor local, o pastor Leslie Marinho, e eu congrego aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São Paulo, em Vila Fátima. Estamos aqui há alguns anos, servindo ao Senhor, onde tem um povo abençoado por Deus. Continuando aqui na introdução da lição, na doutrina evangélica ortodoxa protestante, a questão de quando a criatura vale mais do que o Criador é abordada com base em princípios teológicos e filosóficos. Essa perspectiva enfatiza a importância de reconhecer a soberania de Deus sobre toda a criação e a necessidade de uma relação correta entre o ser humano e o Criador. O antropocentrismo, que coloca o ser humano no centro de importância e valor, é considerado problemático e contrário à verdade bíblica.
porque ele tira o Senhor Deus do lugar que lhe é de direito e coloca o ser humano, como se o ser humano fosse um Deus. A idolatria da autoimagem, idolatria no coração, a idolatria sexual são exemplos de desvios que surgem quando a criatura é valorizada acima do Criador. E é isso que nós vamos estudar no dia de hoje. Nessa visão, é crucial buscar a verdadeira sabedoria e a submissão ao Senhor Jeová, o Deus Todo-Poderoso, encontrando identidade e propósito em uma relação íntima com Ele, com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, com o Senhor Jeová, com o Senhor Jesus Cristo e com o Espírito Santo de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, nós vamos entrar aqui agora no tópico 1, o desprezo à verdade. De acordo com o subtópico 1, a impiedade e a injustiça. Na doutrina evangélica ortodoxa protestante, o desprezo à verdade é evidenciado pela impiedade e injustiça presentes na humanidade. A impiedade refere-se à falta de piedade ou reverência a Deus, resultando em uma negação da autoridade divina e dos princípios morais estabelecidos por Ele. A injustiça, por sua vez, está relacionada à violação dos direitos da dignidade do próximo, em desacordo com os padrões estabelecidos por Deus a respeito do amor. Ambas as atitudes revelam uma postura de rebeldia contra a verdade e as justiças divinas. Quando o homem rejeita Deus, quando o homem foge de Deus, quando o homem vira as costas para Deus, então ele acha que ele pode fazer o que ele quiser. Então ele acha que ele pode pecar do jeito que ele quiser. Ou então ele cria os seus próprios deuses. Então isso é um pecado tremendo contra o que ensina a palavra de Deus. No subtópico 2, nós vamos falar sobre a insensatez humana, a loucura dos homens. A insensatez humana é uma consequência do desprezo à verdade, caracterizada pela falta de discernimento espiritual e moral também. Na doutrina evangélica ortodoxa protestante, a insensatez ela é vista como uma cegueira espiritual que impede as pessoas de compreenderem a realidade espiritual e de discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado. O homem, quando ele despreza Deus, quando ele abandona Deus, quando ele vira as costas para Deus, ele entra para a loucura do mundo, ele entra para a loucura da carne, ele entra para as loucuras diabólicas que há. O homem ele não pode se afastar de Deus porque ele se degenera. Essa insensatez leva a escolhas e ações contrárias à vontade de Deus, resultando em consequências prejudiciais para a vida e para a sociedade como um todo. Vamos agora para o subtópico 3, o culto à criatura. O culto à criatura refere-se à inversão de prioridades, à inversão de valores, onde o ser humano valoriza mais a criatura do que o Criador. Na doutrina evangélica ortodoxa protestante, que nós já explicamos na lição 3, a adoração e a devoção que deveriam ser direcionadas a Deus são desviadas para outras entidades ou para aspectos materiais da criação. Isso pode manifestar-se de várias maneiras, como a idolatria de ídolos feitos por mãos humanas, a busca desenfreada por prazeres mundanos e a exaltação do ego humano em detrimento da soberania e da glória de Deus. O homem acaba criando outros deuses inconscientemente. Esse culto à criatura resulta em uma distorção da verdade e um afastamento da comunhão com o Criador. Meus queridos irmãos, sintetizando isto que nós falamos aqui no tópico 1, o desprezo à verdade na doutrina evangélica ortodoxa protestante é expresso pela impiedade, injustiça, insensatez humana e culto à criatura. Essas atividades desviam o ser humano da verdade divina, levando-o a seguir seus próprios desejos e prazeres, resultando em perversão moral, em distanciamento de Deus. É um alerta para a necessidade de voltar-se para a verdade, buscar a justiça, adorar somente o Criador, reconhecendo a sua soberania e autoridade em todas as áreas da vida. Para o homem ser salvo, ele tem que reconhecer que o Senhor Jeová é Deus. Ele tem que conhecer que Deus enviou seu Filho Cristo Jesus para morrer na cruz para nos salvar. Ele tem que saber que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O homem tem que reconhecer que ele é pecador e como pecador ele precisa de um Salvador. E Jesus Cristo, ele é o Senhor e ele é o Salvador. Glória ao nome santo do Senhor. Meus queridos irmãos, como de costume, antes de ir para o tópico 2, eu quero falar um pouquinho com você. Deixe uma descrição, um amém, glória a Deus, um aleluia, abençoador aí na descrição do vídeo. Também deixe o seu like aí, o seu joinha, o seu gostei aí, para nos ajudar em nome de Jesus Cristo. E também compartilhe esse vídeo. E também não deixe de assistir às outras aulas, que vai ser bênção para você. Vai enriquecer você espiritualmente e teologicamente também.
Então nos ajude aí, porque o YouTube, quando você não participa aqui, quando você não deixa o seu like, não deixa uma descrição, quando você não tem ação nenhuma aqui no canal, ele acha que foi desinteressante, que você não gostou, que não serviu de nada para você. Então nos ajuda aí, participa aqui junto com a gente. Vamos para o tópico 2. A revolução do pensamento humano. Aqui no subtópico 1, meus queridos irmãos, nós vamos falar sobre o renascentismo. O que é o renascentismo? Isso é matéria de história lá do ensino fundamental e também do ensino médio. O renascentismo foi um movimento cultural e artístico que surgiu na Europa entre os séculos XIV e XVI. Esse período foi marcado por uma ruptura com a visão teocêntrica do mundo, quer dizer, com uma visão centrada em Deus, uma característica da Idade Média, e pelo despertar do interesse renovado pela cultura greco-romana. A Idade Média ela foi controlada, manipulada pelo catolicismo romano, pelo papismo, e ali eles utilizavam a culpa para dominar as pessoas. E ali valia de tudo para poder manter as pessoas cativas. Então ali é conhecido como a Era das Trevas. Então esse movimento do renascentismo, humanismo, iluminismo, ele veio para fugir da opressão papal, para fugir da opressão do catolicismo romano, e eles acabaram enveredando para um outro caminho que os afasta de Deus. Então, no renascentismo, houve uma valorização do ser humano, da sua capacidade intelectual e criativa, o que levou a uma ênfase na busca pelo conhecimento, na ciência e na arte, e o abandono do conhecimento de Deus, o abandono a tudo que se referia a Deus. No entanto, essa valorização do homem muitas vezes ocorria em detrimento de uma visão centrada em Deus, colocando a criatura acima do Criador. Então os homens viraram as costas para Deus. Tudo que havia no mundo de ruim, eles culpavam a igreja, eles culpavam a Deus. Então, por isso que surgiu esses movimentos culturais abandonando a Deus, abandonando a teologia sistemática ortodoxa. Muito bem, vamos aqui agora ao subtópico 2 e vamos falar sobre o humanismo. O humanismo é uma corrente de pensamento que se desenvolveu durante o renascentismo e que enfatiza a importância e o valor do ser humano. Ela é centrada no ser humano. O ser humano é a medida de todas as coisas para o humanismo. O humanismo secular coloca o homem como medida de todas as coisas, exaltando as suas capacidades, exaltando as suas potencialidades. Na perspectiva evangélica ortodoxa protestante, o humanismo secular é considerado um desvio da verdade, pois coloca a criatura no centro, ignora a soberania e a autoridade de Deus. Para o humanismo, o homem é o seu próprio Deus. Em contrapartida, o cristianismo enfatiza a necessidade de reconhecer a supremacia de Deus, a dependência de Deus, reconhecendo que somente Ele é digno de adoração e de devoção. Aqui no subtópico 3, nós vamos falar sobre o iluminismo e o pós-modernismo. O iluminismo é um movimento intelectual que surgiu nos séculos 17 e 18 e teve como características principais a valorização da razão, do progresso, da liberdade individual. Esse período foi marcado pelo questionamento das instituições religiosas e pelo avanço da ciência e da filosofia secular. As igrejas foram atacadas, as igrejas foram vilipendiadas. No entanto, muitos pensadores iluministas rejeitaram a autoridade divina e colocaram a razão humana como fonte suprema de conhecimento. O pós-modernismo, por sua vez, é uma corrente de pensamento que surgiu no século XX e que critica a ideia de uma verdade absoluta. A teologia sistemática ortodoxa, embasada na palavra de Deus, tem a palavra de Deus como verdade absoluta. Porém, o pós-modernismo ele defende a existência de múltiplas interpretações, de múltiplas narrativas, de múltiplas verdades. Não existe uma verdade, mas existem várias verdades. Tanto o iluminismo quanto o pós-modernismo podem ser vistos como desdobramentos da revolução do pensamento humano, nos quais o homem assume cada vez mais a centralidade e a autonomia, relegando Deus a um papel secundário ou até mesmo inexistente. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, vamos fazer uma síntese recapitulando tudo que nós falamos aqui no tópico 2. Diante da revolução do pensamento humano, é importante refletir sobre os desdobramentos que ocorreram ao longo da história. O renascentismo, o humanismo secular, o iluminismo e o pós-modernismo são movimentos que colocaram a criatura acima do Criador, colocaram o homem acima de Deus,
valorizando a autonomia e a capacidade humana em detrimento da autoridade divina. É o homem querendo andar por si mesmo. É o homem querendo fazer a sua própria vontade. No entanto, para a doutrina evangélica ortodoxa protestante embasada na palavra de Deus, a verdadeira sabedoria está em reconhecer que somos seres criados e dependentes de Deus, e que somente através de um relacionamento com Ele podemos encontrar o verdadeiro propósito e significado da vida. Ao deixarmos Deus de lado e priorizarmos a criatura, nos afastamos da verdade, nos colocamos em inimizade contra Ele. Portanto, é necessário buscar a verdadeira sabedoria, a submissão a Deus, reconhecendo que Ele é a medida de todas as coisas. Meus queridos irmãos, todas essas teorias, filosofias, todas essas teologias e todos esses movimentos culturais estão no teatro, estão no cinema, estão em livros, estão na faculdade. Muitas igrejas abraçaram. E o neo-esquerdismo, o novo esquerdismo, a evolução da esquerda, a evolução do comunismo, que existe o comunismo tradicional da China e da Rússia, mas o neo-esquerdismo, o novo comunismo, ele abraça todos esses movimentos. Todos esses movimentos estão dentro dele. Então, quando uma pessoa é neocomunista, neo-esquerdista, ele está impregnado de todos esses movimentos. E todos esses movimentos deixam a palavra de Deus de lado, questionam a palavra de Deus, recriminam as igrejas, a postura daqueles que têm como regra de fé a palavra de Deus. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, mais uma vez eu quero te lembrar de você deixar o seu like, seu joinha, seu ok, deixar o seu comentário aí na lição, comentário abençoador, de você compartilhar esta aula para várias pessoas, porque assim o YouTube entende que você está gostando, que você está participando, que é relevante para você. Então isto também nos alegra, porque isso também nos ajuda e nós estamos sabendo que nós estamos falando com alguém, que alguém está ouvindo, que alguém está participando. Deus te abençoe, nos ajuda aí em nome de Jesus. Vamos agora para o tópico 3, tipos de auto-idolatria. Aqui no subtópico 1 nós vamos falar sobre a idolatria da autoimagem, é o homem adorando a si mesmo. A idolatria da autoimagem é um tipo de auto-idolatria, é um culto pessoal, é um culto da egolatria, em que a pessoa coloca a sua aparência, o seu status social, o seu sucesso pessoal, como a medida suprema da sua identidade e valor. É quando a pessoa prestigia-se demais e ela acaba caindo no pecado de idolatria. Ela busca constantemente a aprovação e elogio dos outros para se sentir valorizada. Você vê que hoje pega-se pesado demais sobre a autoestima. Então a pessoa que tem a baixa, então ela se sente deprimida, se sente triste, se sente desvalorizada e acaba indo para as drogas, acaba indo para os vícios, acaba se desviando do evangelho. Isso daí é o homem se valorizando demais a si mesmo. Quando o homem entende que Deus é maior, que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é soberano, que Deus é altíssimo, que Deus é tremendo, e que ele depende de Deus, que ele precisa de Deus, que ele deve estar em busca de Deus, se o homem não entender isso, ele acaba se valorizando demais e ele acaba se autodestruindo. Na sociedade atual, essa idolatria é alimentada pela cultura do culto ao corpo, pelas redes sociais, pela obsessão pela perfeição física e outras coisas também. No entanto, a doutrina evangélica, ortodoxa, protestante, embasada na palavra de Deus, nos ensina que a nossa identidade e valor devem ser encontrados em nossa relação com Deus, como seres criados à sua imagem e amados por Ele. Devemos lembrar que a verdadeira beleza e valor vem de um coração humilde, de uma vida dedicada a servir a Deus e aos outros. É o amor que nos deixa bonitos diante de Deus. Veja que Jesus é o maior exemplo. Ele deixou a sua glória, esvaziou-se de si mesmo e fez-se homem como nós, passando por tudo que nós passamos, para morrer na cruz do Calvário em favor de nós, em favor de cada um de nós. Então, Jesus Cristo é o exemplo de humildade. Jesus Cristo, ele, sendo Deus, fez-se homem para salvar os homens. Aqui no subtópico 2, nós vamos falar sobre a idolatria no coração. Meus queridos irmãos, a idolatria do coração, ela fala do dinheiro que pode virar um Deus em nossas vidas, do carro que pode virar um Deus em nossas vidas, do trabalho que pode virar um Deus em nossas vidas, do conhecimento que pode virar um Deus em nossas vidas, de tudo que tome o lugar de Deus,
pode virar uma idolatria no nosso coração. Então essa idolatria ela pode assumir várias formas, como o amor ao dinheiro, o amor ao poder, o amor ao prazer, o amor à fama. Essa idolatria ocorre quando colocamos essas coisas acima de Deus em nossas prioridades, confiando nelas para nossa segurança, para nossa satisfação, em vez de confiar em Deus, que é o Senhor de todas as coisas. O Senhor Jeová, o Deus Todo-Poderoso, Deus e Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Enfatizando mais uma vez, e nós falamos sempre para você colocar na sua mente, a doutrina evangélica, ortodoxa, protestante, embasada na palavra de Deus, ela nos adverte contra o perigo de termos outros deuses em nosso coração. Por isso nos afasta da verdade de Deus, da comunhão íntima com Ele. Devemos buscar constantemente a Deus em oração, no estudo da Bíblia, pedindo-lhe que purifique os nossos corações de qualquer idolatria, nos ajude a colocá-lo em primeiro lugar em todas as áreas das nossas vidas. Glória ao nome santo do Senhor. No subtópico 3, nós vamos falar sobre a idolatria sexual. A idolatria sexual ela vai levar o homem para todo tipo de prostituição, para todo tipo de perversão, para todo tipo de promiscuidade. E ela realmente escraviza o ser humano. Ela é pior do que uma droga. A idolatria sexual é a busca desenfreada por prazeres sexuais fora dos limites estabelecidos por Deus. Isso inclui a imoralidade sexual, a pornografia, a luxúria descontrolada, o uso do sexo como um objeto de prazer e egoísta. Mais uma vez, a doutrina evangélica ortodoxa protestante, que é enraizada na palavra de Deus, que está dentro da palavra de Deus, enfatiza a importância da pureza sexual, da castidade, da santidade no relacionamento conjugal. A idolatria sexual corrompe os relacionamentos, distorce a visão de Deus sobre a sexualidade e prejudica tanto o indivíduo quanto a sociedade como um todo. A orientação bíblica nos leva a buscar a pureza sexual, a castidade, fugir da imoralidade, buscar a satisfação sexual dentro dos limites do casamento, como um reflexo do amor e do compromisso mútuo entre o homem e uma mulher. Muito bem, meus irmãos, vamos agora sintetizar e recapitulando. A idolatria, em suas diversas formas, nos afasta de Deus e da verdade. A doutrina da palavra de Deus, a doutrina evangélica, a doutrina ortodoxa, a doutrina protestante nos ensina que o Criador é supremo sobre toda a criatura e que a nossa verdadeira identidade e valor são encontrados no nosso relacionamento com Deus. É o Senhor Deus que nos valoriza, é o Senhor Deus que nos abençoa. O nosso poder vem de Deus, a nossa salvação vem de Deus. Os nossos projetos, os nossos planos, os nossos caminhos devem estar submetidos a Deus, devem estar nos pés da cruz de Cristo. Devemos reconhecer e confrontar os diferentes tipos de auto-idolatria em nossas vidas, buscando a transformação pelo poder do Espírito Santo. Ao reconhecer a nossa necessidade de Deus e colocá-la no centro das nossas vidas, escapamos dos males da auto-idolatria e encontramos verdadeira liberdade e plenitude em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Meus amados e queridos irmãos, nós chegamos aqui na conclusão final e se você não assistiu à lição 3, está assistindo à lição 4 agora, Doutrina Cristã Evangélica Ortodoxa. Ela está esposada ali na EBD do quarto trimestre de 2021, na lição 11, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. O conceito de ortodoxia. Na língua grega do Novo Testamento, a palavra tem como prefixo ortos e significa o que é direito, o que é reto, o que é certo, conforme 1 Timóteo 4:1-2. Então a definição técnica para a palavra ortodoxia diz respeito à absoluta conformidade com o princípio ou doutrina. Na teologia cristã, o termo refere-se ao modelo bíblico das sãs palavras, conforme 2 Timóteo 1:3. Logo, a doutrina é cristã, é ortodoxa, enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram na palavra de Deus. E com base na doutrina evangélica ortodoxa cristã evangélica protestante, concluímos que quando a criatura vale mais do que o Criador, ocorre um desvio da verdade, ocorre uma perversão da verdade, ocorre uma deturpação da verdade e um afastamento da comunhão com Deus.
a impiedade, a injustiça, a insensatez humana, a loucura humana e o culto à criatura são manifestações desse desvio, levando a consequências devastadoras para a vida humana. A revolução do pensamento humano, representada pelo renascentismo, pelo humanismo secular, pelo iluminismo, pelo pós-modernismo, tem enfatizado a centralidade do ser humano em detrimento da autoridade divina. E todos esses movimentos estão dentro do neocomunismo, do neoesquerdismo. No entanto, a verdadeira sabedoria está em reconhecer que somos seres criados e dependentes de Deus, buscando a verdade, a justiça e a adoração ao Criador como a medida de todas as coisas. Ao rejeitarmos a autoidolatria e nos voltarmos para Deus, encontramos o verdadeiro propósito e significado da vida. E queremos deixar aqui, irmãos, uma aplicação, alguns conselhos práticos para você. Em primeiro lugar, conheça a palavra de Deus. Os cristãos devem estudar e conhecer a Bíblia para compreender a verdade sobre a relação entre a criatura e o Criador. Aprofundar-se nas Escrituras ajudará a discernir e refutar qualquer ensinamento que coloque a criatura acima de Deus. Em segundo lugar, cultivar um relacionamento íntimo com Deus. Buscar uma comunhão profunda com o Criador é essencial para reconhecer a sua soberania, sua autoridade. Ao fortalecer a conexão com Deus por meio da oração, meditação e adoração, os cristãos serão capacitados a rejeitar a tentação de valorizar a criatura acima do Criador. Em terceiro lugar, praticar a humildade. A humildade é fundamental para reconhecermos a nossa posição como criaturas dependentes de Deus. Humildade diante da palavra de Deus, humildade diante do Senhor Jeová, humildade diante de Jesus Cristo, humildade diante da glória e da presença de Deus. Os cristãos devem cultivar um coração humilde para aprender sempre, reconhecendo a sua limitação, reconhecendo a sua necessidade de direção, de orientação divina em todas as áreas da sua vida. Em quarto lugar, é necessário ter discernimento espiritual, que é um dom do Espírito Santo. Desenvolver discernimento espiritual é crucial para identificar e refutar ensinamentos ou filosofias que exaltem a criatura acima do Criador. Os cristãos devem estar alertas, vigilantes às influências culturais e filosóficas que promovem o antropocentrismo e buscam discernir a verdade de acordo com os ensinamentos bíblicos. Em quinto lugar, testemunho e evangelização. Como cristãos, é importante compartilhar a verdade do Evangelho, pregar a verdade do Evangelho, ensinar a verdade do Evangelho, ter um coração e uma mente aberto para aprender, para poder ensinar. Primeiro se aprende, depois se ensina. E compartilhar o Evangelho com aqueles que podem estar envolvidos na idolatria da criatura, que podem estar envolvidos em todos esses movimentos por aí. Ao apresentar o amor e a soberania de Deus, podemos ajudar as pessoas a redirecionar o seu foco e a adoração para o Criador. Em sexto lugar, viver em harmonia com Deus. Viver em harmonia com a natureza que Deus criou. Viver em harmonia com a criação de Deus. Reconhecer a importância da natureza da criação, porque foi Deus que criou e colocou nas mãos do homem para cuidar dela. É uma maneira prática de refutar a ideia de que a criatura vale mais do que o Criador. Nós cuidamos da natureza porque Deus impôs que o homem cuidasse da natureza. E nós não adoramos a natureza. Nós não colocamos a natureza, tudo que foi criado, acima de Deus. Como muitas dessas religiões que abraçam todos esses movimentos, colocam a natureza acima de Deus. Aliás, alguns têm até mesmo a natureza como Deus. Adoradores de montanhas, de árvores, de mares, da água, do ar, do fogo e por aí vai. Os cristãos devem ser agentes de preservação ambiental, promover um estilo de vida sustentável, honrando a ordem estabelecida por Deus em relação à natureza. Nunca a criatura é maior do que o Criador, como acontece nos dias de hoje, que colocam esse cuidado que há pela natureza está ligado à mistificação, a muitas religiões que acreditam que Deus está em tudo, que é o panteísmo, é claro. O Senhor sujeitou a natureza à administração humana. O homem está acima da natureza e Deus está acima do homem. Cuidar da natureza, dos animais, das plantas que o Senhor nosso Deus criou é um princípio de obediência ao Senhor Jeová. Em sétimo lugar, amar o próximo. O amor ao próximo é um princípio fundamental na vida cristã. Ao valorizar e respeitar todas as pessoas como seres criados à imagem de Deus, os cristãos podem contrapor-se à mentalidade antropocêntrica que deprecia a dignidade das outras criaturas. 1 João 4,20 diz: se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Então nós pregamos a palavra de Deus com amor, com respeito a todas as pessoas que não têm a mesma fé, que não têm a mesma religião. Nós os respeitamos, mas nós levamos a ele a verdade do Evangelho.
Número 8. Buscar a sabedoria divina. Em vez de confiar apenas em sabedoria humana, na razão humana, que é limitada, os cristãos devem buscar a sabedoria que vem de Deus, que vem do Espírito Santo de Deus. Isso implica em submeter-se à vontade de Deus, procurar a orientação de Deus em todas as áreas da vida, evitando assim colocar a criatura acima do Criador. Os nossos pensamentos, os nossos projetos, os nossos desejos, as nossas vontades devem estar submetidos ao desejo de Deus, ao plano de Deus, aos cuidados de Deus. E 9. Testemunhar através do exemplo de vida. Os cristãos não devem somente ser portadores da doutrina ortodoxa sistemática, mas devem ser testemunhas vivas, cartas vivas, onde as pessoas podem ler a mensagem de Deus na nossa vida, no nosso procedimento, nos nossos hábitos, nos nossos costumes. Os cristãos devem viver de acordo com os princípios ensinados por Jesus Cristo. Ao demonstrar uma vida que valoriza a adoração a Deus acima de todas as coisas, eles podem influenciar outros a rejeitar a ideia de que a criatura vale mais do que o Criador. Nem a criatura humana e nem a criatura da natureza não valem mais do que Deus, porque Deus criou todas as coisas. E 10, por último, buscar a transformação espiritual. Mudar o modo de vida, viver em novidade de vida, ter um novo nascimento. Reconhecer qualquer tendência de colocar a criatura acima do Criador exige autoavaliação. O homem deve examinar-se a si mesmo, como disse o apóstolo Paulo, e ir em busca da transformação espiritual. Os cristãos devem se submeter ao trabalho do Espírito Santo em suas vidas, permitindo que ele os molde à imagem de Cristo e os liberte de qualquer forma de idolatria. Glória ao maravilhoso, precioso e santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria e uma satisfação termos terminado aqui esta EBD do terceiro trimestre de 2023 da revista A Igreja de Cristo, o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Estamos aqui terminando a lição 4. Quando a criatura vale mais que o Criador? Que o Senhor possa falar melhor em sua vida, que você possa ser um vaso de bênção nas mãos de Deus, que Deus abençoe o país onde você mora, a cidade onde você mora, o estado onde você mora, a igreja onde você congrega, a sua família, a sua vida, sejam abençoados e guardados no santo, precioso e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.